Estamos no Halloween! Sim, pessoal, já chegamos em outubro, então para compensar vocês e alegrar, eu trouxe aqui a história de um dos personagens e mais temíveis vilões de Gatos Guerreiros, e também um dos personagens mais conhecidos, e eu acredito que ele seja também bem adorado. Eu acho que nunca conheci alguém que odiasse o Flagelo. Mas enfim, já vou avisando que as imagens usadas no vídeo não são minhas e todas as informações vão estar na descrição do vídeo. Mas enfim, vamos começar. Flagelo é um pequeno gato de coleira roxa com dentes de cães encravados nela. Bom, acho que essa parte todo mundo já sabe, é citado até nos livros que ele era realmente um gato bem pequeno. Estrela Tigrada, ou melhor, acho que a maioria dos gatos que conheceram ele tiraram sarro dele primeiro. Mas enfim, ele possui olhos azuis, uma orelha rasgada e uma pata branca bem reconhecível. E as suas garras também são muito afiadas por causa dos dentes, e ele provavelmente afiava elas lá. Bom, ele era um gatinho de gente e sua mãe se chamava Quincy. E, bom, antes de mais nada, o nome do flagelo era Tini. E o seu pai era Jake, e como todos sabemos, Estrela de Fogo e Princesa são seus meio-irmãos. No entanto, na época eles nem sabiam e nem se conheciam até então. Porém, ele possuía dois irmãos da mesma ninhada, seu irmão Sox e sua irmã Ruby. Sua infância, infelizmente, foi bastante complicada, pois seus irmãos sempre faziam piadas sobre seu tamanho e sempre o desprezavam. Só que, em um dia, quando as duas pernas os colocaram para explorar o quintal, ele vê um buraco na cerca, no qual dava para ver a floresta. Ele pergunta para Quincy sobre essa floresta e Quincy diz que, com base no que seu pai Jake havia explorado, lá moravam gatos selvagens e são um flagelo, no qual seriam os nomes de todos os gatos bons. Depois de uns dias, uma família de duas pernas os visitam e nenhum presta atenção em Tini. Vendo isso, sua irmã diz cruelmente que todos os gatos indesejados são jogados no rio. Ele então se assusta e corre para a floresta. E é lá que ele encontra uma patrulha no qual estava Pelo Azul, Garra de Cardo e Pata de Tigre. E chegamos na cena tão conhecida, que é quando Pelo Azul defende Tini e diz que ele era apenas um filhote, só que Garra de Cardo ignora e manda o seu aprendiz Pata de Tigre atacar. Pata de Tigre então o ataca e quase mata ele. Sim, gente, Flagelo quase morreu na infância. Só que, graças a Pelo Azul, que o defende, ele não é morto, por pouco. E é nesse momento que Pata de Tigre solta a seguinte frase: "Você nunca vai me esquecer, não é?" Então, a patrulha vai embora, e Tini, machucada, iria voltar para casa. Só que ele se lembra do que sua irmã Ruby tinha falado sobre filhotes indesejados, e decide nunca mais voltar. No percurso, ele encontra com uma velha gata e pergunta o que é o gatinho de gente, no qual Garra de Cardo e Pata de Tigre haviam falado. Ela explica que são gatos que vivem com duas pernas. Ele então, sabendo o que é isso, tenta tirar sua coleira. Ele encontra o cão velho com os dentes caídos e tenta usar o dente para tirar. Só que o dente acaba ficando preso na coleira. Tempos depois, ele vê alguns gatos e se aproxima pedindo comida. Os gatos prestam atenção no dente de sua coleira e Tini acaba mentindo, dizendo que tinha derrotado um cachorro, desesperado para comer. Só que essa notícia acaba se espalhando e chega até o nosso personagem tão conhecido, que é o Bonnie, ou Osso. Eu vou chamar de Osso para ficar mais fácil e também porque é mais conhecido. Que no caso ele acabou matando o Nevasca, que eu acredito que a maioria odeia ele. Mas vamos falar desse assunto em outro vídeo. E também há um gato chamado Brick. E bom, eles chamam Tini para derrotar um cachorro que estava incomodando e roubando comida e deram um prazo para ele decidir. Tini então acaba decidindo lutar e observa que o cachorro era assustado e quando viu saiu correndo. Só que, como ele não era bobo nem nada, para ganhar algum reconhecimento ou troféu, ele agarrou a cauda do cão para arrancar pelo menos alguns pelos. Os gatos ficam impressionados com isso e perguntam qual era o nome dele. Tini, no entanto, ele não queria admitir o nome e eu acho que até tinha vergonha de falar que o nome dele era aquele. Ele então se lembrou do que sua mãe tinha falado sobre o flagelo, então mudou o nome dele e falou que o nome dele era Flagelo. E aí que ele se torna um líder e todos os gatos o procuravam para resolver problemas.
com ofertas de comida, dentes, dentre outras coisas. Algum tempo após esses acontecimentos, Osso e Brick informam Flagelo sobre alguns intrusos que estavam causando problemas e discussões no território. Quando ele vai até lá, ele sente cheiro da floresta e pensa que pode ser o Estrela Tigrada, que tinha atacado ele na infância. Mas na verdade era Estrela Partida com outros gatos exilados do Clã das Sombras. Só que, quando o Flagelo diz que para eles saírem, os gatos acabam rindo dele pelo seu tamanho. Só que, furioso, o Flagelo rasga a garganta de um dos intrusos, fazendo com que Estrela Partida fosse embora assustado. E aí mesmo que ele fica realmente muito respeitado e ainda mais temido por muitos. Então, dias depois do ocorrido, adivinha quem aparece? Sim, os seus irmãos, Sox e Ruby, só que muito desnutridos, emaciados e magros, já que os seus duas pernas haviam os abandonado. Então, eles tinham procurado o Flagelo e tinham pedido por comida. Flagelo fica obviamente furioso porque ele se lembrou de quando ele era filhote e eles tratavam ele mal. Ruby então pergunta se o sangue não importava nada pra ele. Então, na minha opinião, Flagelo solta uma das melhores frases, na minha opinião, que no caso é que o único sangue que importa pra ele era o de seus inimigos. No entanto, em um ato até piedoso, na minha opinião, claro, eles o deixam comer, mas fala para que eles nunca mais voltem. E na minha opinião, pessoal, acho que eles até mereceram, né? Porque só quando eles foram abandonados, eles procuraram Flagelo, né? Mas enfim, um passo para o livro A Hora Mais Sombria. Estrela Tigrada procura Flagelo e o mesmo se lembra dele na hora, mas Estrela Tigrada faz um acordo dizendo que eles tomariam e controlariam a floresta. Então Flagelo, com o Clã do Sangue, acaba aceitando essa proposta. Estrela Tigrada, então, os apresenta para o resto dos clãs, né? Que no caso tinha chamado o Clã do Trovão, o Clã do Vento, só que a Estrela de Fogo interfere nisso e conta para o Flagelo sobre as histórias de Estrela Tigrada, sobre os crimes, as traições e que ele não era realmente confiável. Então o Flagelo se recusa a lutar até que ele tenha decidido se iria lutar ou não. Estrela Tigrada fica furioso e o chama de traidor. E aí que acontece uma das melhores cenas, na minha opinião, que é quando Estrela Tigrada ataca Flagelo, só que Flagelo revela suas garras afiadas pelos dentes de cachorro e rasga Estrela Tigrada da garganta até a cauda. Essa pra mim é uma das formas de mortes mais terríveis. Assim, a cena é épica, mas também por causa da morte se torna terrível ao mesmo tempo. E, bom, esse ferimento acaba acertando todos os seus órgãos vitais e lhe tirando todas as suas 9 vidas de uma vez. E, bom, após isso todos os clãs ficam pasmos, é claro, e Estrela de Fogo diz que eles poderiam caçar o quanto quiserem na volta para casa. E bom, Flagelo ri e diz que a floresta era muito melhor e dá um prazo para os clãs se encontrarem em batalha. Os clãs, obviamente, não aceitaram para o Clã do Sangue liderar toda a floresta, então eles se juntam e lutam contra o Clã do Sangue. E é aí que Flagelo mata Estrela de Fogo arrancando uma de suas vidas. Só que o que ele não sabia é que Estrela de Fogo era um líder abençoado pelo Clã das Estrelas e que tinha 9 vidas. Ele acaba ressuscitando e ataca o pescoço de Flagelo, matando. E Flagelo morre, enfim. Bom, pessoal, e aí que termina a história de um dos melhores personagens de Gatos Guerreiros, na minha opinião. E bom, algumas curiosidades sobre ele. Flagelo não gostava dos ossos em sua coleira porque eles cheiravam mal e apertavam o pescoço. No entanto, ele usava porque sabia que ele era mais temido assim. E também dizem que a única gata que ele considerou como amiga foi Estrela Azul. E Flagelo também é descrito com uma voz quebradiça e estridente. E ele não foi para a Floresta das Trevas, pois não acreditava nisso. O que, na minha opinião, é realmente meio que um desperdício, digamos assim. Tá certo que ele não acreditava, só que imagina, Flagelo na Floresta das Trevas. Eu tenho certeza que aconteceriam muitas outras tretas até lá.
E se ele reencarnou em outro gato ou teve uma vida após a morte, ninguém sabe. Só que suas histórias foram contadas por muitas gerações no clã. E com razão, né, gente? Até porque foi realmente uma luta bem épica. Mas enfim, gente, agora a minha opinião sobre esse personagem. Bom, pessoal, na minha opinião, eu acho que o Flagelo é um dos melhores personagens e também um dos melhores vilões. Ele teve uma história bem desenvolvida e realmente eu posso dizer que esse personagem deu a volta por cima. Completamente, porque quando ele era pequeno, ele era criticado e judiado pelo seu tamanho. Aí quando ele se tornou adulto, ele ficou temido por todos. Sem falar que, na minha opinião, ele é um dos personagens mais fortes, apesar do tamanho. E também um dos mais habilidosos e que mais colocaram medo em muitos por aí. E que se Estrela de Fogo não tivesse as 9 vidas, e também Flagelo não sabia disso, Estrela de Fogo seria morto de fato. E aí Flagelo teria meio que uma vitória nas mãos por ter matado um líder tão respeitado. Mas enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho que eu realmente estava devendo essa história pra vocês. E bom, se eu esqueci de alguma coisa, comentem nos comentários e comentem também a opinião de vocês.